Sejam bem-vindos a mais um Papo e Cinema. A gente viu o filme nacional já há algum tempo, tem alguns meses, mas aí com época de Oscar, ainda estou aqui muito em foco, final de ano, eu deixei virar o ano e eu falei assim, cara, eu preciso trazer esse filme para debate, para que meu público consiga assistir. É um filmaço, é um drama da melhor qualidade. Eu falo de Malu, um filme nacional espetacularmente bem dirigido, bem atuado, com uma história poderosíssima e que tem muita coisa para se discutir. Um filmaço, uma pérola do nosso cinema nacional que eu trago aqui para vocês, e eu espero que vocês gostem do vídeo e que procurem Malu urgentemente, porque é um filme muito acima da média. Então é isso, vamos debater, discutir e falar sobre Malu agora aqui no Papo e Cinema. Produção, roda a vinheta e vamos com tudo. Estamos de volta para falar de Malu, esse filme que tem um conteúdo poderosíssimo. Para quem não sabe, ele é baseado na vida da atriz Malu Rocha, que morreu em 2013. O filme se passa nos anos 90. A Malu tem na casa de seus 50 anos de idade e ela é esquecida, foi esquecida. Já não é mais uma atriz que goza do sucesso de outrora, esquecida pelo tempo e que vive de devaneios do passado. Ela mora com a sua mãe, extremamente racista, preconceituosa, numa casa muito humilde numa comunidade carioca. E a vida dessas duas mulheres, da mãe e da filha, se entrelaçam ainda mais quando a sua filha, depois de um intercâmbio em Paris, volta para passar um tempo com a sua mãe. E o que nós temos aqui, brindando três atuações espetaculares, é um conflito de gerações absurdamente genuíno e com uma direção do Pedro Freire, que para quem não conhece é filho da Malu Rocha, Por isso que a direção ela é tão genuína, ela é tão particular. É uma direção que pontua muito bem o conflito de gerações da filha, da mãe e da avó, entrelaçadas na mesma casa, na mesma residência, em cômodos pequenos. Então o filme ele vai colocar pro debate, vai colocar pra gente, vai escancarar esses problemas que é tão genuíno você perceber que é uma coisa muito comum nas famílias brasileiras. A gente ter as três gerações convivendo na mesma casa, o filho, a mãe e a avó, é onde esses conflitos vão se entrelaçar e cada um vai ter sua particularidade, cada um vai querer o seu espaço, e é impressionante como isso traz pra gente três atuações enigmáticas. Bom, eu preciso comentar sobre as atuações de formas separadas, porque as três se completam, mas a dona do filme é a Malu, interpretada pela Yara de Novaes. Que atuação soberba! Como que ela é um estudo de personagem e como que ela entrega uma Malu difícil, uma pessoa difícil, excêntrica, alegre, triste, bipolar. É uma mulher que que precisa muito do seu passado, das lembranças de glória que ela tinha para sobreviver. Ela precisa dessa lembrança para acordar diariamente, para ter forças. E é impressionante como os conflitos na cabeça dela, onde ela não consegue aceitar que ficou para trás, que o tempo é impiedoso. Eu sempre falo isso, né? O tempo se impõe. E é incrível como o tempo se impõe para Malu, e como que ela não consegue digerir, né, essas coisas. Como que o tempo para ela passa de uma forma diferente, porque ela vive de uma forma muito humilde, e ela não consegue aceitar isso. Então é uma composição de personagem extremamente complexa, com várias nuances, e que a Yara de Novaes entrega uma personagem absurdamente multifacetada e é uma aula de atuação. Bom, temos a matriarca, a mãe da Malu, que vive com ela, né, que é a Lili, feita pela Juliana Carneiro da Cunha. Que composição espetacular também, como que essa mãe é má. Como que essa mãe carrega uma mágoa da sua criação. O filme fala muito sobre criações, né? Sobre como que essas gerações das criações, elas são feitas, elas são moldadas, e como que vocês
espelha a forma com que você foi criado, é a forma com que você cria o seu filho, a sua filha. E a criação da Malu, a forma com que a Malu se coloca para o mundo, é um reflexo muito grande da sua criação com a sua mãe. Todos os defeitos, todos os preconceitos, todos os problemas psicológicos que essa família teve e que de novo se coloca nessa casa, né, nesse casebre, nessa casa humilde, onde os problemas de relação entre a mãe e a filha são gigantescos e são muito bem pontuados. É uma atuação da Lili, da Juliana, absurdamente completa, segura, é uma aula de atuação. Bom, e terminando esse trio maravilhoso de mulheres, a Carol Duarte, que faz a Joana, que é a filha da Malu, voltando desse intercâmbio na França e que entra de cabeça nesse conflito e que passa também a conviver com as duas e quase que enlouquecer juntas. É engraçado como que ela, por ser a filha, por ser a mais nova, e a gente tenta sempre evoluir, a gente tenta ser sempre a nossa versão melhor dos nossos pais, né? E ela vai tentando, ela é uma mulher, é uma menina que escuta muito, muito resiliente, que tenta enfrentar a mãe nas últimas consequências, tenta sempre conversar, ponderar, e é uma pessoa que vai eu sempre acho que os filhos, né, que nós filhos, nós temos, eu digo que é obrigação, mas é um dever dos filhos cuidar dos pais. Por tudo que nossos pais fizeram, se doaram e fazem pela gente, nós temos o dever, a obrigação sim de zelar, de cuidar quando os nossos pais necessitarem da nossa ajuda, do nosso abraço, de estarmos ao lado deles. Então, a Joana exerce essa função, mas como é difícil lidar com a Manu, como é difícil lidar com a avó. Então assim, as três se completam, e aí você nota, né, como que, de novo, a criação molda uma geração. E então você vê que as três vão se completando e elas vão tentando evoluir, a mãe naquela forma, a Malu tentando evoluir a versão da mãe, a Joana tentando evoluir a versão da Malu. É uma aula das três e é um estudo de personagens de cada uma das três, mas que se torna uma pessoa só. E o mais bacana disso tudo é que, apesar dos problemas gigantescos de temperamento, de relacionamento que as três têm uma com a outra, né? Isso fica muito latente, o filme grita isso pra gente, como que elas têm uma vontade gigantesca de viver, de melhorar, de ser pessoas melhores. Isso é impressionante, como que é bem retratado isso no filme. Bom, deixa eu fechar o raciocínio e vamos pra nota. Malu é um filme de gerações. É um filme que fala especificamente dessa atriz, Malu Rocha, como eu falei, baseado na vida da atriz Malu Rocha, em um conflito geracional absurdamente bem construído, bem feito, bem produzido. Os diálogos são espetaculares. A trilha sonora, que quase não existe, é fundamental, porque o silêncio aqui grita de uma forma. O silêncio é mais um personagem dentro da trama. Direção precisa, maravilhosa, de quem viveu, né? De quem viveu, do Pedro Freire. Então eu vou fechar Malu com uma nota, eu poderia dar 10 facilmente nesse filme, mas eu vou dar 9, eu vou chancelar, mesmo assim é um filmaço. Por que eu não dou 10? Tem um personagem que é o Tibira, vivido pelo Átila Bezerra, que ele é um amigo da Malu, confidente, muito interessante o personagem, drag queen à noite, né, ele ganha a vida sendo drag queen, negro, com todos os problemas, todas as mazelas, todos os preconceitos que o tempo, que a sociedade impõe. Um personagem riquíssimo, mas que em determinado momento da trama, ele some, simplesmente some e não aparece mais. Eu falei, cara, cadê esse personagem? Eu quero ver pra onde que ele vai. Um personagem riquíssimo, mas que infelizmente não tem seu desfecho à altura do que apresentou quando estava em tela. Mas que em nada diminui a grandeza de um dos grandes filmes que eu vi nos últimos tempos. É um filme nacional de respeito. Então é como eu sempre falo, vamos prestigiar o nosso cinema, nossa cultura. Ainda estou aqui, é prova disso, vencedor do Oscar. Então é isso, é um filme, Malu, um filme maravilhoso, com muita reflexão, que com certeza vai emocionar cada um de vocês. Então é isso, chegamos ao final de mais um vídeo. Já se inscreveram no canal do Papo
Papo Cinema, não custa nada, não paga nada, tá? Curtiu o vídeo? Dá um joinha, ative as notificações, que é importante para que vocês recebam nossos conteúdos sempre, compartilhem para quem vocês quiserem. Nossas redes sociais estão aqui para que vocês conheçam o nosso trabalho em outras mídias. O site do Papo Cinema está aqui embaixo, lindo, maravilhoso, cheio de notícias, críticas, um blog espetacular, feito com muito carinho para vocês. E o principal, deixe nos comentários o que vocês acharam de Malu, eu respondo todos sem exceção, beleza? Então é isso, obrigado pela paciência, é um prazer enorme estar aqui, um grande abraço, valeu e fui!